Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas. Hoje vai ser a aula número 7. O título da aula vai ser um convite à meditação. Nós estamos aí no capítulo 3, né, do livro de Gálatas. Se você abrir sua Bíblia aí no Novo Testamento, achar o livro de Gálatas, né? O livro tem 6 capítulos. Nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2. A aula passada nós iniciamos o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E hoje nós vamos dar continuidade aí do versículo 6 até o 9. É bom sempre relembrar que esse livro de Gálatas é uma carta que Paulo escreveu a esta igreja, porque Paulo já tinha ido, já tinha evangelizado, já tinha entregado as boas novas, a boa notícia, o evangelho para eles. Tinha explicado com bastante detalhes, né, todo o processo da salvação, porque o livro de Gálatas vem falar o quê? Que para nós sermos salvos, somente Jesus, tá? Somente a graça, somente o sacrifício de Jesus nos basta para a nossa salvação. Então, para nós sermos salvos, não é Jesus e mais alguma coisa, tá? É somente Jesus. E nesse período que Paulo escreveu essa carta, o que estava acontecendo? Alguns judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles ainda mantinham, ok, as tradições judaicas, né? Quanto aos mandamentos, quanto a várias outras coisas que eles ainda conservavam da tradição deles, ok? E eles estavam querendo que os Gálatas também seguissem a tradição judaica, né? E aí Paulo vai e escreve então esse livro, dizendo que se eles eram insensatos, né? Como nós aprendemos aqui na aula passada, vocês começaram tão bem e agora estão querendo finalizar de uma maneira incorreta. O que a gente o que a gente tem que entender, né? Eu estava meditando sobre isso ontem, é que assim, o que eu preciso para conquistar não, porque a gente não conquista nada, né? Mas para mim ser salvo, tá? O que eu preciso para ser salvo? Minha fé em Cristo Jesus, tá? É eu acreditar que Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Filho de Deus, e também é Deus, ele veio a essa terra, ele encarnou, né? Ele ensinou muitas coisas maravilhosas para nós e ele cumpriu o plano de Deus, né? Ele foi crucificado, ele derramou todo o sangue dele por nós, e a partir daquele momento que ele ressuscitou, ele tirou a chave do poder da morte e então ele voltou à vida para poder também nos dar a salvação eterna, a vida eterna. É isso que nós temos que crer. E como consequência, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê também na palavra de Deus, ok? Que é a Bíblia. E aí então, quando Paulo fala que basta Jesus Cristo para a nossa salvação, ele realmente está sendo muito franco e muito categórico com isso. Eu não tenho que acreditar em Cristo, ter fé em Cristo e fazer mais alguma coisa para me salvar. Por quê? Porque não é obra nenhuma que vai me salvar. É a fé em Cristo. Aí você vai me perguntar, mas então se eu simplesmente acreditar em Jesus Cristo, eu já estou salvo? Eu posso continuar fazendo o que eu faço hoje de coisas erradas, por exemplo? Não, porque Jesus também nos ensina, dentre de vários ensinamentos que Jesus nos dá, Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos da videira, ou seja, nós estamos enxertados em Jesus Cristo. Então, uma árvore, ela tem que dar os seus frutos. Se a árvore não dá frutos, tem alguma coisa errada. Se aquele galho não dá fruto, é porque ele não está ligado à árvore. Ele foi cortado. De alguma maneira, ele foi tirado da árvore. Não está junto, não está coligado. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de frutos.
Porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, se eu acredito em Jesus, acredito na palavra de Deus, mas não estou fazendo coisas boas, não estou usando no dia a dia o meu dom, o dom que Deus me deu, em prol do reino de Deus, né? Porque eu sei que no decorrer do dia nós fazemos várias coisas. Nós temos nossa família, nós temos nossas responsabilidades financeiras, nós temos convivência com sociedade, diversas coisas, estudamos, né? Mas, além de tudo isso, nós ainda temos que fazer algo para o reino. Por que nós temos que fazer algo para o reino? Porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Nós temos que dar frutos, porque se nós não dermos frutos, então nós não estamos ligados, tem alguma coisa errada. A gente pode até achar que a gente crê em Jesus Cristo, mas não cremos se não estamos dando frutos, né? O próprio Jesus falou que aquela árvore que não dá fruto, ele corta e joga fora. Então, resumindo, a nossa salvação, depende simplesmente da nossa fé em Cristo Jesus. Ponto final. Agora, se nós estamos realmente ligados em Jesus Cristo, nós temos que dar frutos. Ok, pessoal? Vamos à nossa lição então? E vamos orar, né? Antes de nós entrarmos na nossa lição. Querido Deus e amado Pai, muito bom dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra realmente nos ensina a cada dia. Tua palavra nos conforta, Pai. Tua palavra, Senhor, nos tira do mau caminho. Tua palavra nos ensina a como nós devemos agir melhor com o nosso próximo, a como te conhecer melhor, Senhor, ter mais intimidade contigo, ó Deus. E neste momento, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida daqueles que estão ouvindo, vendo essa lição, Senhor. Que o Senhor possa realmente ministrar a Tua palavra em nossas vidas e que nós possamos a cada dia crescer um pouco mais em fé e em esperança, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos dá discernimento. É o que te peço, Senhor, é que te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então é isso aí, pessoal. Então, como havia lhe falado, né? Nosso título da aula de hoje, que é a aula 7, um convite à meditação, ok? Bom, então, né, depois que nós estudamos aí sobre, na aula passada, né, sobre a importância de a gente fazer uma reflexão da nossa experiência de vida, a gente vai ver hoje a importância de também meditarmos na palavra de Deus. Então, é mister, né? Ou seja, é muito importante sincronizar, ou seja, juntar e harmonizar a experiência nossa de vida com a escritura, ou seja, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós sentimos e pensamos coisas que não têm fundamento, né? Não se encontram na palavra de Deus, ok? Então, nesses momentos, é preciso a gente submeter os nossos sentimentos e as nossas ideias aos princípios da palavra de Deus, né? A Bíblia. E não ao contrário, eu querer achar fundamento na Bíblia para aquilo que eu estou querendo fazer, mas que está errado, ok? Então é o contrário, nós temos que pegar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos desejos e ver se está de acordo com aquilo que Deus diz em sua palavra, né? E Paulo aqui vai destacar algumas coisas baseadas na palavra de Deus, né? Então, o que nós vamos estudar hoje, como eu havia falado, é Gálatas, capítulo 3, dos versículos 6 até o versículo 9, que diz assim: é o caso de Abraão, né? Ele vai dar o exemplo de Abraão. Então, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ok, pessoal? Então, é sobre esses versículos que nós vamos estar estudando hoje, né? E o primeiro ponto que nós vamos ver desses versículos é o quê? O evangelho em perspectiva, né? Ou seja, quando eu falo perspectiva,
E eu pergunto assim para você, qual é a sua perspectiva de vida, né? Ou seja, o que que você almeja, o que você planeja para sua vida aí nos próximos anos, né? Então, qual que é a perspectiva que o evangelho nos traz para nós de vida? Então, a palavra evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias, ok? E a expressão aqui, em perspectiva, diz respeito o quê? A algo ou alguém esperado, algo que está no futuro, né? Como eu falei. Então, a experiência de Abraão, ela nos fala sobre o evangelho em perspectiva. Por quê? Porque na época de Abraão, né, o evangelho não tinha sido anunciado ainda. O evangelho foi anunciado por quem? Por Jesus e depois por seus apóstolos. Eles que nos trouxeram o evangelho, né? Nós temos aí o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, ok? Então foi eles que nos trouxeram o evangelho, as boas notícias, as boas novas. Mas foi pré-anunciado a Abraão isso aí, naquele tempo lá atrás, né? A gente lê aqui Marcos 1,14, diz assim, ó, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Então quem trouxe o evangelho de Deus foi Jesus. E Paulo também escreveu aos Coríntios, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Paulo está falando, olha, o evangelho já está aqui presente, Jesus já trouxe, e eu estou ensinando. Se alguém diz que o evangelho não chegou, é porque está cego, né? O Deus desse século, o Deus desse mundo está cobrindo os olhos dessa pessoa para não aceitar, para não acreditar no evangelho. Então, o evangelho, a boa notícia, ela nos revela um Deus, né, todo-poderoso, mas cujo coração é de amor, né? Não é só um Deus de justiça, mas é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. É um Deus que, ao invés de condenar o homem, ele vai salvar pela nossa fé, ok? Então, Deus não nos salva pelas nossas boas obras. Deus nos salva pela fé. As boas obras, os nossos frutos, são consequência de estar ligado na videira, que é o Senhor. Então a gente sempre ouve falar, né, de um Deus cujo fogo é consumidor, cuja pá é para limpar a eira, cujo machado está posto à raiz das árvores. Mas o Evangelho, em perspectiva, fala-nos das boas novas de Deus, né? O que Deus tem para nós, o que Deus tem para aqueles que acreditam na palavra, aqueles que têm fé em Cristo no futuro. Então, 1700, mais ou menos, né, 1700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra como homem, Abraão já tinha sido justificado pela fé, não pelas boas obras, mas Abraão foi justificado pela fé, por crer, né? Gênesis 15, 6 diz assim, e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe o quê? Isto como justiça, porque ele creu, ele acreditou, foi justificado. Então, só quando meditamos na palavra de Deus e nos seus exemplos, né, sempre sob, debaixo da luz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Então, nós sempre precisamos do Espírito Santo para podermos meditar na palavra de Deus. E quando assim nós fazemos, nós aprendemos de verdade, né, os princípios da palavra de Deus. Então Jesus disse o quê? Abraão exultou e alegrou-se quando viu seu dia. Isto é, o dia da graça de Deus revelada. Mas os ouvintes de Jesus não entenderam. Quando Jesus estava pregando, né, sobre o reino, muitos que estavam ouvindo não entendiam, porque estavam surdos e cegos espiritualmente. João, né, Evangelho de João, capítulo 8, pegar aí o versículo 56, depois do 43, vai nos exemplificar isso, né? Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Jesus falando, né? Ele viu esse dia e ficou alegre. Quando Abraão foi revelado a Abraão que Jesus viria como Salvador do mundo,
ele acreditou, ele creu e ficou alegre por isso, né? Agora, no versículo 43, Jesus diz assim, ó: por que vocês não compreendem a minha linguagem? E ele mesmo responde: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, ouvem, mas não compreendem. Ok? Então, né, o primeiro ponto foi esse aí. O evangelho em perspectiva, né? O evangelho nos traz o quê? A esperança de um futuro com o Senhor. A esperança de uma vida eterna através do quê? Simplesmente da minha fé em Cristo Jesus, a minha fé na palavra de Deus. E o ponto 2, né? O significado aí espiritual das escrituras, né? Tem o significado literal e muitas vezes o significado espiritual. E nós temos que discernir entre as duas coisas. Então, quando estudamos a palavra de Deus, cobrimos o que? Profecias, né? Que se cumpriram literalmente, porém há outras cujo sentido é figurado e outras que ainda não se cumpriram totalmente. Ok? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Essa de Isaías, né? Isaías está lá no Antigo Testamento. É antes da vinda de Jesus. Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Né? Então, se você for pegar uma virgem, uma mulher virgem não teve nenhum relacionamento sexual. Como é que uma mulher virgem vai conceber luz a um filho? Vai dar luz a um filho? Mas foi uma profecia que se cumpriu, ok? E essa se cumpriu o quê? Literalmente, ou seja, se cumpriu na risca, como o profeta Isaías profetizou. Então, se a gente vê Mateus 1, do 21 ao 23, diz o que é a palavra do Senhor? E ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então, quer dizer, aquilo que Deus tinha dado ao profeta Isaías, ele fez cumprir. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ou seja, Emanuel significa Deus conosco. Então, essa é uma profecia que cumpriu. Agora tem outra profecia aqui, por exemplo, que ela tem um sentido talvez figurado, né? E ainda não se cumpriu totalmente. E qual que é? De Joel, né? Também é o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, capítulo 2, versículos 30 e 31, que diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E de acordo com o apóstolo Pedro, né, esta profecia de Joel teve início no dia de Pentecostes, né? Depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, quando Deus mandou o Espírito Santo para nós. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Pedro fala, né? Então, em Atos 2:16, do 16 ao 21, diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Então, é uma profecia lá do profeta Joel, antes de Jesus, que teve seu início no dia de Pentecostes, né? Então,
até aí, ó, onde fala, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, certo? Derramarei o meu espírito sobre o quê? Os meus servos e as minhas servas. Essa parte da profecia já teve início em Pentecostes e nós estamos vivendo ela, tá? Nós estamos vivendo até o dia de hoje. Agora, essa segunda parte da profecia, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, também está se cumprindo, né? E o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Pode ser que essa ainda venha a se cumprir literalmente antes realmente da vinda de Jesus. Mas pode ser que isso tenha um sentido figurado, ok? Então a palavra de Deus nós temos que saber interpretar. Às vezes nós temos que interpretar literalmente, como realmente está escrito, e outras vezes nós temos que saber que aquela interpretação é uma interpretação simbólica, espiritual. Ok, pessoal? Bom, mas o que esses dois textos, né, que nós lemos aí, tem a ver com a carta de Gálatas, né? Então, Paulo disse o quê? Os que são da fé. E esses são os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem na palavra de Deus, os filhos da fé. Então, a questão que surgia era o seguinte: como os homens se tornam filhos de Abraão? Né? Como você passa a pertencer à família de Abraão, a ser abençoado, a ser salvo? É pela circuncisão? Né? A circuncisão é uma tradição judaica, que é o corte do prepúcio do homem ali, do menino. Não, pois a circuncisão só foi instituída depois, né, de Abraão. Então, o próprio Abraão, ele só foi circuncidado aos 99 anos de idade. Depois que ele já tinha recebido a promessa de Deus, que seria uma bênção e todas as famílias nele seriam abençoadas. Então ele não foi justificado por causa que ele fez a circuncisão, porque ele já tinha sido. Ele fez a circuncisão depois, ok? Como um sinal. Então, uma pessoa se tornava filho de Abraão por causa da carne, do sangue, do que ela faz, né, no seu dia a dia? Não, pois o sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. Então, nós vamos ver, aqueles que serão salvos vão herdar o reino de Deus em espírito, né? Nós teremos esse corpo que nós vivemos hoje transformados. Nosso corpo será transformado. Coríntios aqui, ó, 1 Coríntios 15, dos 50 ao 53, diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vou lhes revelar um mistério. Paulo escrevendo aos Coríntios. Nem todos dormiremos, tá? Ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, no mesmo momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, coisa muito rápida, né? Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos, né, aqueles que não passarem pela primeira morte, a morte física, quando Jesus voltar para a segunda vez, serão transformados. Por quê? É necessário que este corpo que nós vivemos hoje, e é um corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? Então, para nós vivermos com o Senhor eternamente, para nós herdarmos esse reino eterno, nós precisamos que esse corpo hoje seja o quê? Transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal. Por isso que nada que nós fazemos hoje através desse corpo, dessa carne, desse sangue, pode nos salvar. A única coisa que pode nos salvar é a nossa fé em Cristo Jesus. Ok, pessoal? Mas é claro que os judeus se orgulhavam, né, do fato de serem chamados o quê? Filhos de Abraão. Mas aí Paulo também faz um questionamento sobre isso, lá em 2 Coríntios.
São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou israelita, Paulo falando. São da descendência de Abraão? Eu também sou da descendência de Abraão, né? E João Batista, né? Combatendo tal presunção, quando João Batista estava pregando o evangelho, abrindo os caminhos para o Senhor Jesus, e disse o seguinte, principalmente aos fariseus hipócritas, né? E eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, ele está falando, cara, não é só porque vocês são descendentes, judeus, israelitas, descendentes de Abraão, que vocês são filhos espirituais de Abraão. Para vocês serem filhos espirituais de Abraão, vocês têm que crer. Se vocês não crerem na palavra do Senhor, vocês não podem ser. Então, os verdadeiros filhos de Abraão são quem? Os crentes em Deus, em sua palavra, aqueles que creem em Jesus, em sua palavra. Mesma forma que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele, Abraão, foi o pai dos crentes. E assim sendo, todos que creem podem receber a bênção prometida a Abraão. Então, quando Deus, né, falou a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas por ele, é todos aqueles que creem na palavra de Deus, não aqueles que são descendentes dos judeus pela carne, mas todos aqueles que são descendentes espirituais, todos aqueles que creem na palavra de Deus, né? Gênesis 12 fala sobre a bênção. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, mais uma vez, precisamos o quê? Destacar, sublinhar o fato de que a letra, somente a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Como está em Coríntios 3, 5, 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? Então, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, nos ensinando, nos dando discernimento, somente nós quisermos ali fixar na palavra sem ter o Espírito, nós vamos acabar morrendo espiritualmente. É o exemplo que está dando para quem? Para os judeus que seguem somente a lei deles e não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então precisamos pedir o quê? Sabedoria a Deus para nos capacitar para interpretarmos corretamente a palavra, a Bíblia. Entender aquilo que é literal e aquilo que é figurado, aquilo que é espiritual. E além disso, extrairmos os princípios básicos para um viver feliz com Deus e com o próximo, tá? Então, uma das ordenanças do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E para isso nós precisamos o quê? Saber quais são esses princípios básicos que estão na palavra de Deus. Só que para entendermos corretamente, precisamos do quê? Somente da palavra? Não. Precisamos do Espírito Santo nos dando discernimento. Concluindo nossa aula de hoje, pessoal, quando estudamos a palavra de Deus como um todo, certo? E vemos esse texto de Gálatas, nós descobrimos que nunca foi o propósito do Senhor reduzir suas bênçãos a uma única nação, né? A uma única raça, a um povo ou somente a uma pessoa. Né? Em segundo lugar, aprendemos que o Antigo Testamento era a única Bíblia que as igrejas do Novo Testamento possuíam. Portanto, o Antigo Testamento, ou seja, aquilo que foi escrito pelos profetas antes de Jesus vir, era a base, né, que o pessoal, os apóstolos do Novo Testamento tinham. Então, toda essa árvore frondosa, né, do Novo Testamento que hoje nós conhecemos, esses ensinamentos maravilhosos, tiveram suas raízes aonde? No Antigo Testamento, ok? No Antigo Testamento. Bom, então, em primeiro lugar, né, nós vimos aqui o quê? Que
Deus, desde o início, ele tinha sim o plano de abençoar não somente os judeus, mas os gentios, né? Todos aqueles que não são judeus, todas as nações. Em segundo lugar, nós aprendemos o quê? Que toda a palavra do Novo Testamento, que foi escrito depois de Jesus, teve sua base no Antigo. E em terceiro lugar, e por último, nós aprendemos que ao meditarmos nas Escrituras, vemos que sempre houve o quê? Um caminho para a salvação de Deus. Né? Desde o início, Deus escreveu sobre a salvação. Né? O caminho da graça por meio da fé. Então, para nós alcançarmos a salvação, é através da graça de Deus e da fé. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Né? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi sobre esses versículos, né? Do 6 ao 9 de Gálatas 3. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido um pouco mais, né? E saber que a nossa salvação realmente é pela fé e não pelas boas obras. Mas as boas obras que nós fazemos são frutos. Por que são frutos? Porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por mais essa palavra em nossa vida. Que nós possamos a cada dia, Senhor, aprender e viver e conviver com outras pessoas e ensinar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Pai. O Senhor continue nos abençoando a cada dia, nos dando saúde, fé, esperança, Pai. O Senhor continue derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor. O Senhor continue nos livrando de todo mal, Senhor. E nós oramos, ó Pai, por todos os nossos irmãos, por todos esses povos, principalmente por Israel, Senhor, pelos palestinos, Senhor, por essa guerra, Pai amado, que o Senhor esteja realmente no controle de todas as coisas, Senhor, e confortando o coração daqueles que estão tendo as suas percas, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Você ficou comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e principalmente, né, compartilhar com outras pessoas a palavra do Senhor. Um grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.